O presidente Michel Temer defendeu que a eleição de 26 no Brasil seja pautada por uma disputa por projetos e não por nomes. Numa entrevista exclusiva para o UOL em Nova York, Temer insistiu que o que falta no país hoje é a construção de projetos. Quem falou com ele foi o colunista Jamil Chad, que está conosco também ao vivo de Nova York para trazer os detalhes dessa informação e de outros assuntos também. Começo com essa pauta contigo, Jamil. Bem-vindo e uma boa tarde. Essa semana aqui, Diego, é a semana em que, basicamente, quem não foi para a China, o presidente Lula, digo, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, está aqui em Nova York para uma série de eventos, eventos que começam hoje, vão até, basicamente, sexta-feira, com investidores americanos, com representantes do governo Trump, mas, enfim, entre eles, o ex-presidente Michel Temer. E eu conversei com ele, em primeiro lugar, sobre essa notícia que surgiu, que ele teria colocado, vamos dizer assim, a possibilidade de uma eleição em 2026 com a direita sem Bolsonaro. E eu fiz essa pergunta para ele e ele contou a história, como foi, basicamente, essa situação. O que ele disse foi o seguinte: cinco governadores, obviamente ligados ao Bolsonaro, procuraram ele para conversar sobre 2026 e sobre, obviamente, conselhos para o bolsonarismo, ou pelo menos para a direita. E o que Michel Temer falou, ou pelo menos me disse que disse a esses governadores, é que não, é que o que esses governadores deveriam fazer primeiro, na verdade não só os governadores, mas a ala da direita, era construir um projeto. E depois, com esse projeto, apresentá-lo ao presidente Jair Bolsonaro ou a pessoa que fosse possível, vamos dizer assim, de ser candidata. Isso, obviamente, Diego, abriu dentro do bolsonarismo uma enorme polêmica, porque muita gente dizendo, não, como assim uma campanha eleitoral sem Bolsonaro? Parece até que ele não está inelegível, né? Mas esse é outro debate. Abriu um debate muito grande. Mas o que o ex-presidente Michel Temer insistiu é que primeiro precisa ter um projeto. E ele insistiu, não tem esse projeto hoje. O Brasil não tem um debate de projetos e justamente o que ele estava provocando à direita era para construir um projeto e que esse projeto, então, fosse levado ao candidato que fosse, vamos dizer assim, escolhido. Obviamente, essa posição do ex-presidente, né? Não é a posição do bolsonarismo, mas certamente durante essa semana aqui em Nova York, com tantos parlamentares, governadores, Cláudio Castro, etc., certamente o debate de 2026 vai estar no centro das atenções. Verdade. Sakamoto, e o Temer? Antes de mais nada, boa tarde para o Jamil, né? Um abraço no Jamil. Bem, acho que antes de mais nada, o presidente Temer deveria sugerir, né, no momento da formação de chapa, das pessoas que estiverem envolvidas tomarem muito cuidado com a escolha do vice, né? Porque ele tem experiência, digamos, né? É interessante, na verdade, todo esse processo, né? Uma vez que o próprio MDB do presidente Temer, ele está diretamente relacionado com a base do governo Lula, né? Isso já mostra em si, tem uma parte do MDB que está na base do Lula, tem uma parte do MDB que é oposição, tem uma parte do União Brasil que está na base do Lula, tem uma parte do União Brasil que é oposição, tem a parte dos republicanos que está na base, tem a outra que está na oposição, nesse nosso sistema muito doido, né? Então, o que acontece é que, logo de cara, né, isso já mostra a disfuncionalidade de alguns processos que a gente tem, né? Um dos principais nomes do MDB, né, falando, né, de alternativas para 2026 na direita, sendo que o partido dele, em tese, tem ministérios, está no governo e está na oposição ao mesmo tempo. Agora, o bolsonarismo, eu concordo com o Jamil, né? Parece até que não existe inelegibilidade. A inelegibilidade, vamos lembrar todos e todas, não vem da condenação com relação aos atos golpistas que deve acontecer até o final do ano, mas vem das duas condenações de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder, seja naquela reunião com os embaixadores em que ele destroçou o sistema eleitoral brasileiro, seja naquela micareta eleitoral na qual ele transformou
transformou o bicentenário da independência. Então, o que acontece é que, no meio de tudo isso, ele se tornou inelegível e, mesmo assim, ele continua tentando. E é até lógico que ele faça isso, puxar as rédeas de controle da direita para falar, olha, a direita está comigo, eu que decido, se vai ser eu, e se não for eu, vai ser eu, e se não for eu decido quem for. Né? Então, ele está puxando as rédeas. Isso faz parte de um processo na qual ele tenta manter a hegemonia sobre o campo da direita, mesmo que a sua presença na urna eletrônica, que ele tanto detesta, em 2026, seja muito difícil. Ele vai mantendo. É a mesma coisa que ele está fazendo, Diego, com relação aos nomes possíveis para 2026. Ele fala, sou eu, se não for alguém da minha família, e vamos segurando. O problema disso, o problema dele interditar esse debate, do bolsonarismo interditar esse debate, é que fragiliza a direita, que poderia estar bombando já um candidato, né, ou um grupo de candidatos, mas, por enquanto, fica à sombra de Bolsonaro à espera do que aconteça. Enquanto a esquerda está no aguardo do que acontece no governo Lula, Thales, a direita tem como projeto, por enquanto, só a anistia, né? O Temer tem como projeto, porque está por trás um pouco dessa declaração dele, de que é preciso discutir um projeto, mas quando ele fala em discutir um projeto, é discutir a direita e o centro com os bolsonaristas, ou seja, com a extrema-direita. A visão dele é essa. E por que isso? Porque o Temer é um pote até aqui de mágoas com o Lula e com o governo. Porque o Lula abraçou a versão que o Temer odeia de que ele deu um golpe na Dilma Rousseff, que o Temer participou do golpe. Isso deixou o Temer muito irritado. Desde então, ele quer ver se o MDB vai para a oposição, se junta a Bolsonaro e constrói uma alternativa de oposição ao Lula. Tem sérias dificuldades. Primeiro, porque você viu que agora o Ricardo Nunes, lá em São Paulo, saiu com essa proposta também, né? MDB tem que construir uma candidatura de oposição, não sei o quê. É a proposta do Temer, é uma candidatura de oposição que se opõe ao Lula, mas é muito difícil. Por quê? Porque, pelo que o Sakamoto diz aí, boa parte do MDB está no governo e já está com planos de governo na próxima, de estar com o Lula na próxima eleição. A Simone Tebet é uma das principais ministras, foi a candidata do MDB na eleição passada e é uma das principais ministras do governo Lula. Então, é muito difícil o MDB participar de um projeto de oposição como quer o Temer, como quer o Ricardo Nunes. É muito difícil, mas é o que ele quer e tem como base esse problema do golpe, que o Lula diz que insiste que a Dilma foi golpeada pelo Temer, pelo vice dela, que era o Temer. E isso, para o Temer entrar para a história como golpista, ele não aceita isso.